Começa agora o Aventurando. Eu sou o Rafael Amon e estou com o meu amigo Márcio Moreira. E aí, Márcio, tudo bem? Salve, salve a todos. Estamos em mais um Aventurando, terceiro episódio. Tá vingando, hein? Tá indo, hein? Dizem que você, pra fazer uma coisa e ela entrar no sangue, você tem que repetir 21 vezes. A gente tá um pouquinho longe disso, mas a gente já tá mais perto do que tava. Muito bom. E aí, Marcião, por onde é que você tem se aventurado essa semana? Então, cara, eu tive a grata surpresa de assistir um filme que, até se não fosse essa grata surpresa, esse background meu de RPG, eu não teria achado um filme tão espetacular assim. Mas ele é um filme muito bom, eu não quero dar spoilers, eu fui sem expectativa nenhuma do que eu ia encontrar, que é o Old Guard. Old Guard. É sobre o quê? Old Guard da Charlize Theron. Tu quer realmente saber? Eu conto. Não, já tem a minha atenção. Você disse que o filme da Charlize Theron já é um excelente motivo para ser assistido. Assista, que ele tem uma apresentação de mundo interessante, bem interessante. Ele declina um pouquinho. Depois tu olhando friamente, pior que eu tava na metade do filme, já saí recomendando pra um monte de gente, já postei no stories do Perdidos no Play. Aí você já se comprometeu. Aí depois eu fiquei vendo, não é um filme assim tão espetacular, mas ele é um filme que eu quero ver a continuação, é um filme divertido, é um filme que o mundo que tá ali é um mundo que me interessa, saca? Entendi. E quem joga RPG vai curtir, cara. Vai curtir. Boa. E eu me aventurei essa semana no maravilhoso universo das impressões 3D de miniatura. Cara, eu tô fascinado pela qualidade das miniaturas, né? Eu falei aqui desde que o Dressler mandou o kit de miniaturas aqui pra mim, que ele faz impressão. Inclusive, se você não conhece o trabalho do Dressler, ele tem a Caverna do DM, onde ele faz um reach app que você pode assinar e receber todo mês as miniaturas na sua casa. Inclusive, nós aqui do PNP te damos um desconto, está aqui embaixo no Shoebrangles, e você pode pegar um desconto na assinatura do kit app ou em qualquer compra de miniaturas avulsa. E aí eu tava vendo os vídeos, cara, dessa galera que produz nas impressoras de resina, velho. Hoje em dia já são impressoras pequenininhas, assim, mais ou menos desse tamanho. Lá fora, né, pro gringo, ele compra com 200 doletas uma impressora dessa. E aí tinha um vídeo do gringo explicando os primeiros passos e tal. E ele disse que o custo de cada miniatura impressa fica 15 a 20 centavos de dólar. Eu falei, velho, com essa grana na gringa, eu ia montar um exército de miniatura, tipo, e o irado, tudo bem que a impressão demora umas 4, 5 horas, mas se você for programar o teu encontro que vai rolar na mesa de sábado, você já vai procurando os modelos 3D e produz ele durante a semana, para quando chegar no final de semana já tá lá bonitinho os bonecos que você precisa e tal, e é muito maneira a qualidade, cara. Eu fiquei maluco, tô doido para comprar uma impressora 3D agora. Eu também, eu pensei nisso, eu vi uma vendendo na Calunga, eu falei assim, pô, tá cara aqui no Brasil, mas é uma realidade. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar, tá chegando. Estão deixando a gente sonhar. Tá chegando aí, cara. Eu lembro que há um tempo atrás, cada impressora era caríssimo, velho. E tudo bem que no Brasil ainda vendem por um preço 10 vezes do preço lá de fora, né? Mas se você for pensar no que é pro gringo hoje lá fora ter uma impressora e poder imprimir as miniaturas em casa, é que assim, a gente não pensa com a cabeça do moleque dos anos 80. É você ter uma fábrica de comandos em ação em casa, sabe qual é? É muito doido, cara. É você fazer o seu brinquedo, mano. É muito louco. A gente tá vivendo no futuro. Essa é a grande verdade. É verdade. Mas a molecada hoje em dia não dá valor. Agora foi o momento tiozão agora. Tiozão. Momento boomer. É por isso que os tiozões desculpa, essa introdução tá muito mais longa do que a gente imaginava, mas a galera mais velha fica pendurada em rede social e conversando pelo WhatsApp, mandando áudio, mandando vídeo, porque, cara, na nossa época, isso era o futuro. Então a gente tá vivendo o futuro. E você vê a gurizada hoje, isso aí esse pessoal mandando áudio, esse pessoal mandando isso, aquilo, outro. Gente, sabe que eu imagino? Tem uma misericórdia dessa velharada. Eu imagino que essa molecada não entende o conceito daqueles filmes antigos onde aparecia um moleque que era vizinho do outro de walkie-talkie, falando então, de uma casa, uma lata. Nossa, ele não pega. Mas falando sobre o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre conflitos. Exatamente. A gente vai dizer para você quando você vai usar um conflito, quais são os tipos de conflito. O que é um conflito? O que é um conflito, né? Vamos definir um conflito, qual é a diferença de conflito para desafio. Um tá contido no outro, o outro tá contido no um.
né? A E gente vai ser bom o Gordirro tá aqui, que ele é um escritor, e o conflito ele é um termo muito usado na literatura, muito usado no audiovisual. Então, não sei nem se ele já deu no pé, se ele só deu um abraço e foi embora. Mas o conflito é o elemento norteador do enredo. Isso aí, a gente vai dizer até pra vocês o que fazer para que seus conflitos funcionem. Então, recosta aí na sua cadeira, bota seu fone de ouvido e vem com a gente. Marção, pra gente começar, vamos definir, né? Vamos lá. O que é um conflito? Me explica. Cara, conflito. O conflito, ele não necessariamente é melhor começar pelo que ele não é. Boa. Tá? O conflito, ele não precisa ser combate. Nem todo conflito é combate. Mas o combate é um tipo de conflito. Compreende? Sim. O conflito, ele na verdade, por definição, tá? Definição, eu vou pegar essa definição do audiovisual da literatura, das obras ficcionais de forma geral, tá? O conflito, ele é um elemento estruturador do enredo, onde cada elemento, tá? Cada elemento que existe nesse enredo entra em colisão com o outro e cria ali uma tensão. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que está com algum problema psicológico ou alguma culpa, vamos dizer aqui que eu tô com uma tentação de fazer algo errado. Eu estou com um conflito psicológico. A minha moral está entrando em tensão com aquilo que eu estou tentado a fazer, saca? Então ali rola um conflito. Um rei, ele criou uma certa birra com um povo, uma inimizade com o povo. Ali trouxe o quê? Um conflito social. Você tem um conflito gerado ali, uma tensão que foi gerada ali, e a partir daquele momento, aquele conflito vai se desenrolar. Então, mais ou menos o que você tinha falado antes, né? Um conflito interno, tipo um paladino aceitar que roubem alguma coisa de uma casa pra seguir com o plot do grupo. Ele tá num baita conflito interno. Um lawful good, né? Aquele cara que sabe que é bonzinho, sabe que roubar alguém é errado, mesmo que aquilo vá ajudar o grupo a fechar a missão. Exatamente. Ele tá ali, ele tá em conflito interno, ele tá em conflito contra as crenças dele. O pragmatismo está batendo com as crenças dele, e isso aí é um conflito. E aí como ele vai lidar com esse conflito? Às vezes você tem num filme, num livro, o conflito sendo apresentado logo de cara. Né? É aquele que eles chamam do começo do in media res, né? Que é você começar no meio do problema. Tipo, como a gente começou a mesa de mago, por exemplo, a gente começou num charco, todo mundo sem memória, chegando um carro com pessoas armadas. A gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia o que estava fazendo ali, mas aquilo ali era uma situação conflituosa que os nossos personagens precisavam, de alguma forma, ultrapassar para que a gente até viesse a saber o que estava acontecendo e por que a gente estava ali, né? Sim, e o interessante é que você tem um conflito maior. Caraca, como é que a gente veio parar aqui? E vários conflitos menores. Apareceram os caras armados, vocês tiveram que resolver ali na hora e tal. Então teve vários conflitos misturados e um conflito maior que só foi se resolver depois de 4 anos de jogo. Pode crer. Então, assim, o conflito, ele pode ter vários tipos, se apresentar de várias formas, deflagrar outros conflitos. Isso é muito importante, entendeu? Um bom conflito, geralmente, ele vai gerar outros conflitos de decorrência dele. Para o RPG isso é fundamental. Às vezes, para uma história, nem tanto. Mas para o RPG, que é algo de longa duração, ou até mesmo para um one shot, você pensa de uma maneira um pouco mais que nem filme, que nem série, uma coisa mais contida. Mas eu quero deixar ressalvas em aberto aqui com esse negócio de que nem filme, que nem série, quando eu começar a diferenciar o que é o conflito do RPG do conflito do audiovisual, tá? Então, a gente faz essa dinâmica parecida com filme e série, de uma coisa mais curta, mas com uma campanha longa a gente ainda extrapola o tamanho de uma série, porque é maior do que a vida, não tem compromisso às vezes. Quando você faz na tua casa, talvez você não separe com temporadas igual a gente separa aqui no PNP. Sim. Entendeu? Uma mesa que a pessoa joga durante anos nem sempre começou com aquele mega conflito que você vai resolver lá na frente, né? Às vezes o cara começa com um probleminha
numa cidade, numa vila, e simplesmente só vai jogando. E conforme você vai jogando e as coisas se desenrolam... eu lembro de uma mesa na época de moleque, que a gente começou uma campanha com um plotzinho que na teoria era bobo, desses de você ajudar o mercador e tal, mas aí estancou uma porradaria numa taverna e por alguma daquelas decisões maravilhosas de jogadores adolescentes, alguém resolveu queimar a taverna. E aí, cara, você faz um incêndio numa taverna que vai alastra e a vila inteira pega fogo. A gente passou a ser caçado por um reino e isso virou meio que o plot da quase do ano inteiro, sabe? Aham. Isso que é maravilhoso no RPG. É como se você estivesse escrevendo os livros e os teus personagens que você está escrevendo, eles estão dizendo para você, dando para você ideias de problemas. Você não precisa pensar em tudo. Sim. E aí que eu quero enganchar com a diferença entre como tem que ser o conflito no RPG e o conflito no audiovisual. O conflito no RPG, ele não tem que seguir um enredo. Uhum. O conflito no RPG não está ligado ao enredo, ele está ligado a um outro elemento, a qual viu falando por aí, quem segue a gente no Instagram sabe disso, que é o desafio. O desafio é um dos tripés do RPG, que é o desafio, a dinâmica e a descoberta. E o desafio é o que faz o RPG um jogo. E todo jogo, não adianta dizer que não, mas todo jogo, ele não é previsível. Se é um jogo, ele não é previsível. Pode ser xadrez, que é o jogo com menos aleatoriedade do mundo. Não tem como saber com toda certeza. Se não existe casa de apostas. Se a gente tivesse certeza, não ia existir aposta. Você não tem como dizer com toda certeza que o cara vai vencer o outro com cheque pastor no xadrez. Não tem. Mesmo que o cara seja um favorito e você... Vamos supor que a gente tenha certeza, que não tem, de que o cara vai vencer. Mesmo se a gente tenha certeza que o cara que é o favorito vai vencer, a gente não sabe como ele vai vencer. É um jogo. Então, como jogo, isso já começa a gente partir do princípio de que o mestre ele não tem que ter e não pode ter controle de tudo. Não dá pra ter controle de tudo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E até o que você está falando casa bastante com o que o Gordillo diz nas entrevistas dele, né? Ele fala, por exemplo, que o Lendas de Baldúria, são romances que o Gordillo escreve baseados nas mesas que ele jogou de RPG com o grupo dele. Mas não são transcrições dos acontecimentos que teve de mesa pro romance. São mídias diferentes, né? O que você faz para escrever um romance você não ficar preso necessariamente ao que aconteceu na mesa de RPG, né? O Gordillo tá dizendo aqui, ó, dá pra ver aqui embaixo que ele escreveu. Transcrição não é literatura. É exatamente isso. Isso aí. Então o RPG, o conflito no RPG ele não está atrelado a um enredo, porque não deve existir enredo em RPG. O que está atrelado ao conflito do RPG é ao desafio do RPG. Então você vai colocar ali a demanda do desafio para os teus jogadores, principalmente se a tua mesa é uma mesa que curte essa coisa da competitividade, curte o jogo como jogo mesmo, e aí você vai colocar um desafio ali, outro desafio aqui, um desafio maior, um desafio dentro do outro, desafio não, né, o conflito, tá vendo que é até confundível, o conflito com o desafio, o conflito menor, o conflito maior, o conflito, entendeu? E por aí vai. Então ele pega emprestado, acho um pouco a conceituação, né, do que é o conflito dentro da literatura, mas ele se distancia da literatura e das produções ficcionais quando ele começa agora eu sou jogo, agora dá licença, deixa eu vestir minha carapuça de jogo, eu sou o jogo agora, e agora é do meu jeito, ok? E aí o conflito ele segue de outra forma. Você praticamente, o mestre, ele cria o conflito e joga, e vê no que vai vir de volta, sabe? Que nem jogar uma garrafa no mar e ver o que vai voltar. Uhum. E também a gente tem o que são os tipos de conflito, né? Tem vários tipos de conflito. Aí a gente colocou aqui na pauta alguns tipos de conflito, né? São alguns conflitos. Um deles a gente não vai abordar hoje, que são conflitos entre jogadores. Acho que isso dá um programa inteiro. Porque como a gente tá falando de conflito no RPG, chegaram a perguntar isso. Não sei onde que perguntaram. Acho que foi quando a gente anunciou o tema desse agora. Alguém falou assim, vocês vão falar dos conflitos entre jogadores
ou do conflito em jogo. Não, a gente vai falar dos conflitos em jogo, conflito narrativo, né? A gente vai falar depois das tretas fora de jogo, no offline em outro momento, mas no jogo. Porque a ideia aqui hoje é a gente passar nos tipos de conflito que são mais gerais, né? Sim, a gente deu uma pensada e colocamos alguns no papel, mas com certeza se a gente cavucar, a gente acha mais coisa aí. O primeiro tipo de conflito que a gente trouxe é o conflito global, o que envolve o cenário. Isso. E o que seria esse conflito global, Márcio? Aquele conflitão do megaplot, do plot que se desenha? Vocês se lembram que a gente falou de construção de cenário no último Aventurando? No último Aventurando, se você não assistiu ainda, ele está lá no YouTube já, é só você ir lá no nosso canal no youtube.com/perdidos no play. Lá tem o nosso último Aventurando que falou sobre construção de cenários. Aquela construção de cenário que tem ali, aquela construção de cenário quando você vai iniciar uma aventura, vamos supor que eu vou fazer uma campanha longa, uma campanha de complexo, eu penso numa campanha de médio e longo prazo, e essa campanha de médio e longo prazo, ela vai ter umas 2 rolagens por aspecto. Vocês se lembram do aspecto, né? O que acontece? Você tem o mundo. Você tem um mundo criado, que os jogadores eles estão ali naquela transcrição de rolar um aspecto, aí agora a gente vai definir religião. Aí rola outro aspecto, religião de novo. Aí rola de novo, agora a gente vai falar sobre, sei lá, sobre clima, sobre a natureza. Você lembra que a gente falou sobre isso? Então, ali naquele meio, existe num dos tópicos que eu propus, existe o conflito. Vocês se lembram disso? Vamos supor que ao construir o universo coletivamente, que é o que a gente sugere, ou você mesmo criou seu próprio universo, fica à vontade, você definiu, não sei, vou dar o exemplo aqui do Game of Thrones, tá? Você definiu que existe um conflito é um conflito do tipo bomba relógio, que é os White Walkers estão vindo. Eles estão chegando. Ou então a bomba relógio do inverno, melhor ainda. O inverno está chegando. Winter is coming. O inverno está chegando. Esse inverno está chegando, ele é um conflito. Você está apresentando, o tempo todo tem alguém falando de que existe esse conflito, o tempo todo explicando. Você já entendeu que as estações do ano naquele mundo não funcionam de maneira homogênea, regular. E aí você chega e insere um floquinho de neve caindo na mão do James. Pronto, você já deu um foreshadowing do que aquele conflito está vindo. Tá? Daqui a pouco a gente vai explicar cada um desses elementos. O que é o foreshadowing, o que é a apresentação, o que é isso, o que é aquilo. Então, o que é importante saber quando você vai criar um conflito global? É você criar o conflito do mundo. O mundo está passando por esse conflito. Trazendo para o RPG. Tá? Conflito do Mutant Ano Zero. O Mutant Zero Here, ele fala o quê? Ele fala que o mundo é um mundo pós-apocalíptico, existe a podridão em tudo quanto é lugar, você vai andar nos setores e vai ter podridão, vai ter um monte de coisa, e aquela podridão, aquela névoa laranjada, ela faz mal a você. Aquilo é um conflito global, aquilo é um conflito do mundo. Um outro parecido, muito similar, inclusive é da mesma editora, é o do Forbidden Lands. Forbidden Lands, você tem a névoa de sangue, que ela tomou o mundo durante muito tempo, e agora a névoa de sangue caiu, existe um bruxo sinistrão aí, que é o cara que manda na parada toda, e ninguém conhece nada do mundo, porque ficou trancado dentro da aldeia. Tudo isso que eu tô falando aqui já é um conflito de Forbidden Lands. É um conflito o quê? Um conflito global. Então você definiu o cenário, seja ele coletivo ou não, a gente aqui sugere que seja coletivo. Isso, é bom você colocar ali pelo menos um conflito global, um conflito que abranja toda o cenário. Entendeu? O Guilhermelo lembrou bem também aqui, a aventura de D&D, a turma da aniquilação, a maldição da morte, né? Que as pessoas que morrem não estão conseguindo mais serem ressuscitadas por magia. E quem tá vivo tá começando a perder, a vida tá decaindo. Então isso é uma maldição global. Exatamente, é um conflito global. Excelente. Em menor escala a gente tem o conflito condicional, né? Que ele é baseado num evento. Acho que no exemplo que eu dei lá no começo da minha campanha seria o conflito da galera ter tacado fogo na taverna.
Gerou outros... na verdade, não gerou outros... É que o condicional se confunde com o colateral. É porque o condicional... O que aconteceu depois, na verdade, foram conflitos colaterais. O Uhum. condicional é assim, esse conflito vai acontecer... Por exemplo, voltando para o exemplo do Game of Thrones. O conflito global, o inverno está chegando, traz com ele um condicional. Se o inverno chegar, os White Walkers vão chegar junto. Então é uma condição. Tanto é uma condição que você não sabe quem é a condição de quem, porque tem gente que acha que o inverno só existe por causa do White Walkers, ou os White Walkers existem por causa do inverno. Então o condicional, ele só existe por causa do outro, sabe? Não é bem um colateral os White Walkers virem, entendeu? Entendi. É uma condição. Entendi. Se um acontecer, logo é a condição do outro. O outro conflito acontece. Entendeu? Entendi. Depois vem o colateral, a gente já meio que me explicou aqui. No teu caso aí, vocês botaram fogo na taverna e aí nem o mestre sabia, talvez, dos efeitos colaterais que viriam depois. E nem estava previsto, né? Porque assim, não fazia parte da missão, não fazia parte de nada. Foi uma tentativa de solução para um problema que acabou levando a problemas futuros, né? Sim, exatamente. E aí você tem o menor escala ainda, que é o conflito casual. É aquele conflito que o jogo tá meio moroso. Quem nunca fez isso como narrador? Fala aí, como mestre. O jogo tá meio moroso, o pessoal tá por ali, aí o mestre vai lá, ó, tem uma moita que tá mexendo ali. Aí tu vê um Goblin, aí já começa, rola iniciativa, aí já começa a porradaria. Só pra dar uma agitada no negócio. É um conflito casual que você colocou ali. É um encontro aleatório, é um combate que... É uma side quest num videogame, por exemplo. É uma side questzinha que aparece... Exatamente, mas às vezes você nem... Você tá... ele parece mais aquela interrupção chata nos jogos, tipo de RPG, de Chrono Trigger, Pokémon, que você tá andando daqui a pouco... Aí, pô, tava indo pro caminho, aí aparece um monte de bichinho. Aí você tem que lutar com o bicho, matou o bicho, aí tu anda mais um pouco. Se tu ficar andando e voltando, aparece de novo. Aparece a estada auto se popula. É casual. Isso aí é convite casual. É conflito casual. Entendeu? E esses conflitos, eles também podem se classificar quanto aos temas, né, Ramon? Uhum. É aí que a gente abriu aqui, por exemplo, que eles podem ser ambientais, físicos, sociais, psicológicos e muitos outros. Se você imaginar aí. Uhum. Foi o que a gente pensou aqui do que pode ser esses conflitos. Então, ambiental. Winter's coming. O ambiente está se voltando contra você. Não tem muito como você fugir disso. É um furacão que está vindo, é um maremoto, uma inundação, é o fim do mundo, é um asteroide. Um conflito clássico de moleque. O chão é lava. Como é? O chão é lava? É um clássico conflito ambiental. É um conflito ambiental. Né? Você não pode pisar no chão. Você tá andando num lugar que começa a surgir os geysers, né, de água fervendo do chão e você não sabe de onde vem. É o terreno contra você, né? Exatamente. Isso é um conflito ambiental. Então, você tem o conflito físico, que é o conflito mais clássico que tem do RPG, que é porrada, é uma parede que cai, é uma parada mais física, o que não significa que você, se queimado por uma lava, não seja um conflito efeito físico também. Entendeu? Mas é um conflito, mas é um conflito oriundo do ambiental. Agora você tem um conflito que ele pode fisicamente também ser evitado, de maneira física, eu tenho que pular, eu tenho que saltar, entendeu? Nada que é muito preto no branco. Isso aqui, a gente categoriza as coisas para a gente ter um entendimento melhor e um controle melhor. Quando a gente não lista, não tem clareza e não lista as coisas, a gente fica meio perdido. É porque pode parecer que a gente aqui do Perdido no Play, agora abriu um parêntese aqui, a gente está com um pouco de tempo, que a gente tá cagando regra desde que surgiu o Aventurando, desde que surgiu esses conteúdos todos. Só o jeito de vocês, né? Eu vivo falando isso, só o jeito de vocês é o jeito certo de jogar RPG. A galera é meio traumatizada com esse tipo de coisa, né? O pessoal não gosta muito quando o pessoal se mete no modo de jogar, o modo de jogar de cada um. Calma. A gente está ajudando quem realmente tem dificuldade com isso. Porque tem gente que tem dificuldade com essas coisas. Tem gente que pede dica dessas coisas. Talvez para você que tá ouvindo, para uns não seja dúvida, para outros não faça de maneira natural. Tem gente que faz isso aqui de maneira natural, cria o conflito, mas talvez para outros goste de anotar tudo,
entendeu? Gosta de chegar e vou fazer um conflito ambiental aqui, vou fazer um conflito global. Sistematizando as coisas, para algumas pessoas fica mais fácil, para outras não. Tem gente que não gosta de sistematizar. E pra gente, não, e até eu acho que talvez pra sair um pouco da zona de conforto, né? Porque tem muita gente que consegue colocar muito elemento que ela tá acostumada. Por exemplo, tem muito mestre que sabe, por exemplo, vamos dar um exemplo de D&D. O cara sabe calcular o embate, né, aquele cálculo de encontro para que seja equilibrado o CR ou ND do monstro com a pare e fazer aquilo da forma mais equilibrada possível. Mas aí nisso o cara só pensa em monstros e os jogadores, né? E é isso que ele está tentando equilibrar. Se você coloca, você abre esse leque de possibilidade de confronto, o mestre já vai pensar mais em usar o terreno ou mais em usar o clima, porque se for sempre só monstro contra personagem, fica repetitivo. Fica repetitivo. Quando ele se dá conta de que existem outras possibilidades, quando ele bota no papel, é o que o Inji Roshito aqui e o Geider Mello falaram. A gente só estamos sendo didáticos, né? O cara faz da modo como ele quer, mas a gente falando, às vezes, desperta para uma coisa que ele nunca tinha sacado, que ele nunca tinha se tocado, entendeu? Então é importante essa coisa do caramba, é verdade, agora eu vou me atentar mais para isso, entendeu? Isso é bacana de se ter. E um ponto que a gente precisa falar também é o porquê, né? A busca de você entender por que você tem que criar esses conflitos, né? Porque RPG é treta. Basicamente é isso, né? Porque senão é quase que um Animal Crossing da vida que a gente tá jogando ali. Olha que no Animal Crossing ainda tem uns conflitozinhos, porque você tem que ir atrás de dinheiro pra comprar coisa pra sua casinha, pra botar coisinha lá dentro e tal. Todo jogo e história tem, cara. Todo jogo e história tem. Então, na exploração, o Gordinho falou, na exploração o cenário também é conflito. Então, nesse caso, é um conflito global, foi o que a gente falou aqui, o cenário é um conflito, a exploração é um conflito. Então, a gente cria conflitos para as pessoas saírem do ponto A para ir para o ponto B, senão as pessoas continuam do mesmo jeito. Nem no RPG lá do Thiago, que é o Busões e Boletos lá, é só rotina das pessoas no dia a dia comum no Busões e Boletos. Não, tem que ter conflito, senão não tem jogo. Então, o conflito está intimamente ligado, como a gente falou, com o desafio e precisa atender a essa demanda. Exatamente isso, porque você tem que pensar, por exemplo, se você, mestre, a primeira coisa que você vai pensar quando você quer criar uma mesa de RPG, pode puxar por todas as mesas que você já criou hoje. Você começa por algum tipo de conflito. Porque senão você não pensa em nenhum motivo para que aconteça uma aventura, que é o básico de qualquer RPG. No final das contas, você tem uma aventura. Você pode até dizer que você quer jogar um RPG de que todos os personagens sejam fazendeiros e plantadores de batata. Mas a partir do momento que você colocar que aparece uma praga na plantação de batatas, aquilo ali já criou um conflito. Já é alguma coisa que eles vão ter que sair da rotina deles para resolver. E resolver um problema. É um problema. Se tá difícil entender conflito, então veja como um problema. E aqui teve 2 comentários que a gente precisa debater em cima, já que a gente avançou bastante. Eu acho que esse tem sido o tema que está desenrolando mais rápido. E o primeiro comentário que eu quero pegar aqui é o excesso. Olha que pergunta excelente do Diogo Ain. O excesso de conflitos pode atrapalhar? É uma excelente pergunta. Vai depender de N fatores, tá? Mas todos esses fatores, mensurando a quantidade de conflitos, esses fatores definem a quantidade de conflitos que eu preciso. Se eu extrapolar essa quantidade, sim, eu acredito que pode atrapalhar. Eu responderia sim. Por uma palavra que tem na pergunta, excesso. Porque você já está em excesso, irmão, realmente já está prejudicando. Mas onde eu estou incrementando aqui a resposta é a seguinte: o que é excesso? É quantos é excesso? Boa, excelente. Esse quantos é excesso é o seguinte: você que vai dizer de acordo com o que você sentir da tua mesa, se a tua galera gosta de desafio, do tipo de jogo, se é um jogo mais contemplativo, que a galera tem essa coisa, por exemplo, noir. Um jogo noir, ele tende a ter menos desafio. Ele tende a ser uma coisa menos frenética. Ele tem que ter aquele momento
parado, do cara, por exemplo, cara, detetive no ar. Você tem que ter a cena clássica do cara tá sentado na sala dele com o ventilador girando devagar, a fumaça do cigarro subindo. Exatamente. E, sabe, é uma outra velocidade. Exatamente. Então você tem que sentir esses elementos, os teus jogadores, isso eu falando para mestre, tá? Os teus jogadores, o tipo de jogo que vocês estão jogando, a proposta de jogo que vocês estão jogando, e aí você vai sentir, você vai testando e vai vendo, não, agora tá muito, você baixa, agora tá pouco, muito pouco também atrapalha também, pouco desafio também atrapalha. Então você tem que achar o ponto ótimo ali. Então a gente sabe que existe um ponto ótimo e a gente sabe que não existe um valor fixo de quantos desafios você precisa. Um outro comentário que eu preciso fazer aqui, que esse comentário ele vai direto na minha, não na minha jugular, mas da jugular daquelas coisas que eu acredito RPG é o mestre contra seus jogadores. O Inji Roshito colocou. É o mestre contra os seus jogadores. Não tem como o mestre jogar do lado dos jogadores. Senão, não tem desafio. E aí, a gente pode conversar, Ramon, você pode fazer a interposição, né? Eu posso falar aqui, manda você, lá. por favor, intervenha ao que eu falar, para que você seja meio que a voz dele que tá no chat. Eu serei o advogado de Roshito. Exatamente. Cara, o mestre ele não está contra os jogadores. Desculpa se todo mundo pensa isso, se é uma coisa já consolidada, se é uma coisa que o pessoal brinca com isso, se é uma coisa. Se vocês gostam de botar essa pilha na mesa de vocês, é uma piada interna, beleza, eu encaro como uma piada interna. Às vezes o Hugo lá na minha mesa, né? Você conhece o Hugo, né, Ramon? Você sabe que ele é sacana pra caramba. O Hugo é gente finíssima. E ele fala, pô, cara, ele é da zoeira. 20 anos de RPG, tu vai vir pra cima de mim? Eu tô vacinado contra você, cara, e tal. Então, assim, na brincadeira, na zoeiragem ali, a gente acaba se tratando como se fosse um contra o outro. O mestre às vezes pode soltar porra, não faço uma rolagem decente e tal. Mas, cara, o papel do mestre é muito louco isso, se parar pra pensar. Não é contra os jogadores. O mestre, ele tá lá desempenhando um papel acima do bem e do mal, irmão. Ele tá acima do bem e do mal, ele está pró-narrativa. E não é a narrativa dele. Ele está pró-narrativa emergente. Pró-narrativa coletiva. Tá, então já a narrativa ela brota da aleatoriedade dos dados, do improviso dos jogadores, da vontade coletiva dos jogadores, da vontade comum dos jogadores e da vontade do mestre. Não é só da vontade do mestre. Senão, meu amigo, senta aí, não vamos jogar nada e ouçam a história que eu tenho pra contar. Tá, mas também olha só. Não é um jogo um contra o outro, porque senão seria board game. Então, mas se eu tenho que fazer o advogado do Leninja Roshito, eu vou ir pro ponto que, tudo bem, eu entendo que não é o mestre contra os jogadores no sentido de pessoas. O mestre é a pessoa do mestre, os jogadores as pessoas dos jogadores. Mas é o mestre... colocar que o mestre é inimigo dos jogadores. Não, então. Não, mas ele falou que eu vejo no ponto dele do mestre contra os personagens. E, em certa forma, eu concordo muito sim, porque o mestre é o cara que propõe os conflitos. Tudo bem, tem muito conflito que parte de jogador contra jogador, mas o mestre, ele é o cara que atrás do papel dele tá o papel do vilão, tá o papel dos monstros, tá o papel dos traidores. Esse pensamento, e parece que a gente tá fugindo do assunto, mas não estamos, tem muito a ver com conflito isso. Isso é total conflito, isso é o cerne do conflito, né? O conflito, ele vem de onde, né? A gente pode pensar dessa forma aqui. O mestre, se você pensar, ele é os vilões, então como é que fica quando ele faz um aliado? Não, esse aqui é o ponto. O mestre não é só os vilões, mas ele é o único que pode ou ser. Os jogadores, por exemplo, não podem ser os vilões. Não pode, mas os jogadores também não podem ser os aliados. Tamo junto, Roshito. Também não podem ser os aliados. Então, esse aqui é o ponto. Então, necessariamente, o mestre se ele tá contra os jogadores, é o vilão. Se o mestre tá contra os jogadores, eu só vou botar inimigo foda. Não, aí é o ponto. Aí é o ponto que você diz que o mestre tá contra os jogadores. O mestre é inimigo dos jogadores, porque não é. Porque se fosse assim, mas ele não iria dosar a mão. Então, é porque você tá pensando nos jogadores. Mas ele o mestre... botou aqui, filho. Eu sei, eu sei que ele botou os jogadores, mas eu tô falando que... ele botou não, perdão. Eu não tô dizendo que o mestre é inimigo dos jogadores. Isso, tá? Mas o mestre investe desafio... Mas olha só, o mestre investe desafios contra os jogadores. Sim. Beleza. Contra os jogadores é que nem board game. Se eu tô jogando um jogo de board game, eu quero vencer você, eu não vou jogar carta fraca, irmão. Não, eu não mas vou jogar carta fraca. Aí é que eu discordo de você e que eu acho que não é o posicionamento da galera que fala que o mestre é o inimigo dos jogadores.
o ponto seja esse, porque senão não tem graça nenhuma, ninguém joga RPG. O cara faz um personagem nível 1, o mestre fala, ok, você tá na frente de vocês, está uma criatura chamada Tarrasque. Pronto, acabou o RPG. O sentido de dizer... até colocou aqui, aí é mão peluda. Então. O Rochito, ele entende o que eu tô falando. Vamos lá agora, vamos tentar agrupar o que todo mundo colaborou aqui, o que todo mundo falou, colocar na mesa e vamos trabalhar o que a gente falou pra gente poder prosseguir no tema de hoje, tá? Sim. Pra gente não poder se ter muito aqui. O Rochito, eu dei essa extrapolada, parece que eu aqui tô esculachando a opinião dele, não é isso, tá, Rochito? Mas e o Ramon, ele também comprou demais e parece que se opôs totalmente ao que eu tô falando aqui, mas todo mundo, na verdade, se entendeu. Mas sabe o que é isso? É conflito entre a gente. É conflito. Olha aí, tamo no tema, pô. O que eu tô atacando é porque existe um preconceito institucionalizado, um preconceito funcional. Institucionalizado nessa afirmativa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa cuidado com as palavras, né? Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Ainda mais quando a gente tem... Eu tô preparando um material para falar sobre as crenças limitantes do RPG, a gente tem preconceito com o próprio jogo que a gente joga. E assim, um ponto que você levantou a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá se propondo no Aventurando a falar para quem tá começando no RPG, né? Então acho que esse aqui é o ponto, assim, tipo, a gente tem que deixar claro pro mestre, pra pessoa que quer assumir esse papel que é diferenciado dos personagens jogadores, né? De que justamente é isso que você tá falando, assim. Ele não tá lá pra vencer os jogadores. E que não é o ponto também que o Rochito colocou, né? Eu acho que no tema do conflito é justamente esse. O mestre é a pessoa que habitualmente vai propor os conflitos aos jogadores. É o mestre que vai desafiar os personagens dos jogadores. É ele que transforma o mundo em uma coisa viva e que torna o personagem dos jogadores em aventureiros. Sem os desafios e os conflitos que o mestre bota, não tem aventura. Exatamente. Teve até uma postagem recente no Instagram falando justamente sobre isso. O mestre que acha que joga contra os jogadores é o primeiro, é o cara que logo vai ser abatido por um deles e vai ser zoado por todos. Ele é a minoria. Isso ele aí. é minoria. Esse negócio assimétrico de que ele tá jogando contra os jogadores não faz sentido. Eu, às vezes, até torço pros meus jogadores. Eu até quero, porque eu quero que a história ande. E lamento, às vezes, quando um jogador morre. Um jogador não, né? Pelo amor de Deus, um personagem. E até lamento quando o personagem morre. Então, o que a gente tá falando aqui é a primeira página do livro, terceira edição de D&D. O mestre precisa ser o quê? Justo. Aí eu vou no conceito que o Popotinha acabou de colocar aqui embaixo no chat, ó. O mestre é o moderador dos conflitos. Eu acho que é exatamente isso. Nem bondoso demais, nem mal demais. Ele é justo. Ele tira o que há de melhor, ele extrai o que há de melhor daquele momento em prol da narrativa. É isso que ele tá ali. É em prol da narrativa. Ele precisa ser o árbitro. Na verdade, é a parte árbitro da parada. Exatamente. Entendeu? E, por exemplo, ele não é só o árbitro. O ponto que o Gordinho coloca. Quando ele rola o vilão, ele quer sim vencer. Sim, porque o vilão quer vencer os personagens. Ele é um inimigo de ocasião. Sim. Entendeu? Ele é um inimigo de ocasião. Naquele momento ele incorpora o cara que a todo custo quer vencer. Porque é da mesma forma também é broxante quando o cara tá incorporando um personagem que tá ali pra matar os caras e ele dá uma aliviada no final. Eu não gosto. Aquela tirada de pé de propósito que você vê porque que tirou de pé. Vai TPK, cara, não, meu amigo. Aquele personagem não faria aquilo. Agora, mestre que fica pedindo rolagem sem parar. Às vezes eu peço rolagem, às vezes eu peço muita rolagem, eu tô me policiando quanto a isso, mas não é pra prejudicar o jogador, mas sempre vai parecer que sim. Porque quando tu pede um monte de rolagem, a pessoa não quer que o jogador até falhar, exatamente, porque o dado é aleatoriedade. Quanto mais você rola, você vai aumentando a probabilidade de falhar. Eu já vi pelas interweb gente jogando RPG e o mestre toma, chupa! Aquilo ali, cara, é uma parada assim que eu fico meio estranhando, que por mais que possa ser uma brincadeira, no primeiro momento eu não entendo, não consigo entender como brincadeira. E ao mesmo tempo o mestre que alivia, tira a agência, ou que tira a agência, ou aquele que dá muita coisa de mão beijada gratuitamente só porque o jogo tá indo, a narrativa tá indo pra uma parada muito, sabe? E aí acaba trazendo o jogo pro quê? Pra uma morosidade, quando você vai trazendo muita, sabe o que é? Muito pé de pano na coisa, sabe? O jogo trava, ou o jogo anda demais, mas anda do jeito que o cara quer. O jogo não anda direito, ele anda capengando. Porque o conflito na hora certa, o jogo anda de A a B, né? E o desafio na hora errada, o jogo anda de A a C sem passar pelo B, indo pra Pi, indo pra Alpha, pros lugares que ninguém tava imaginando que ia,
porque não foi bem orquestrado esse jogo. E esse é um dos motivos de você criar conflitos, né? Você movimenta o jogo, você tira aquela morosidade. Às vezes a galera tá ali mais relaxada, você traz um conflito, você faz o jogo andar, você gera ambição nos jogadores, por exemplo, né? Um conflito pode trazer aí, o pessoal também falou que no começo do jogo, né, que é você utilizar as histórias do personagem, você insere um conflito que está relacionado a um background de um personagem que ele queria coletar um artefato. Você bota uma informação de que um dos inimigos ou uma caravana que passou do lado, alguém viu que tinha um artefato que ele tinha. Você já está gerando ambição nos jogadores, né? Sim, isso seria um outro tipo de conflito, voltando lá em cima, além do global e tal, um conflito individual, um conflito pessoal, que é o conflito do personagem. Uhum. Às vezes esse conflito do personagem acaba virando um conflito do grupo, pode escalonar de tal nível que pode virar um conflito global, entendeu? E um monte de outras coisas, né? Sabe o que eu acho legal também, a gente colocou aqui num dos porquês de criar conflito, toda mesa de RPG já teve, às vezes quase uma sessão inteira, ou às vezes muito tempo de uma sessão, que é aquela hora que os jogadores estão em volta da mesa bolando um plano mirabolante. É a parte que eu mais gosto. Ou você tem que invadir um castelo que tem muito guarda. O Gordinho que tá aqui no chat com a gente vai lembrar, a gente ficou uma sessão da nossa mesa inteiro discutindo como a gente ia invadir um forte onde a noiva do personagem do Ricon estava sequestrado. E foi a noite de quinta-feira inteira. Tipo, grupinho. Só trabalhando o plano. Do lado de fora do forte, onde a mulher estava no deserto, capturada, né? Com os caras tomando conta. E, parecia a gente atrás de uma pedra, confabulando o que queria fazer. E foi aquilo ali por horas, cara. E aí, o Gordinho falando, ele saiu voando invisível, enquanto ninguém resolvia nada. Aí um se estressa e fala, eu quero atacar. Não vou. Não, eu vou subir voando invisível, eu te carrego até lá. Mas e se eu cair? Eu vou ter que fazer teste de força. Só essa movimentação do RPG e você ter essa sensação de que o grupo tá criando um plano mirabolante, isso é muito legal, né? Então, isso aí dentro do mestre, que tá querendo saber, ter um feedback se o jogo dele tá andando bem ou não, isso é um baita termômetro pro mestre. Que a partir do momento que ele cala a boca e vê os jogadores discutindo e o jogo criando vida apesar dele, alheios a ele, alienados a ele é um detalhe ali, ele só tá vendo se tá tudo correndo, não tá fugindo dentro da verossimilhança daquele mundo que foi gerado, de que ele administra, de que o mestre é o zelador. Quando os jogadores estão dentro do personagem, tendo essas discussões, é o termômetro para você saber, tá no caminho certo, tá funcionando, tá dando certo. Então eu acho ideal você sempre estar medindo o teu jogo nessa quantidade de vezes que você fala, que os jogadores se envolvem, eles se importam, eles estão mostrando que se importam. Se eles pararam para fazer um plano é porque estão preocupados com o desafio, saca? Que está por vir. O desafio foi apresentado a eles. Então eles estão preocupados, então tá no caminho certo, irmão. Vai nessa que tá na boa. Não encara isso como tempo perdido. Essa é a grande verdade. Você fala, a minha sessão não andou. Cara, não é verdade. Não é verdade. A preparação, o fato de você falou de estar se importando com o que vai acontecer, ou com os personagens, ou com as consequências, isso faz parte da história. E o Gordinho diz aqui que o plano de batalha muda na hora do primeiro tiro. É exatamente isso, cara. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Exatamente. Não existe plano perfeito, né? Eles podem tentar prever muitas coisas que acontecem, mas conforme a história desenrola, isso é só na mesa. Exatamente. Isso só rolando para ver o que acontece. E aí vai gerar ambição nos jogadores, vai organizar os fatos, porque um fato vai acontecendo depois do outro, e aí vai ficando com aquela cara de história para contar. Não é aquela coisa de que, eu tô numa taverna, o Ladino sempre rouba uma bolsinha de alguém, o bardo sempre quer tocar uma música, aí fica aquela coisa que não entra na mente de ninguém. O que entra na mente das pessoas é quando a coisa entra no trilho, quando aparece o conflito, quando os jogadores começam a interpretar seus personagens, eles começam a se importar, aí quando eles pegam esse plano e colocam em prática, começa a dar tudo diferente, tudo errado. Então, nenhum plano ele sobrevive ao campo de batalha de uma maneira, como é que eu vou dizer? De uma maneira redonda e completamente... Isso que é o bonito, porque além de ser um jogo, isso representa muito a vida real.
E até mesmo nos filmes você vê isso. Quantos filmes você vê que tem a parte do plano? Se estão mostrando a parte do plano, você pode ter certeza que vai sair alguma coisa diferente do plano. E se sair igual, eles vão intercalar parte do plano com o que acontece. Parte do plano com o que acontece. Pode perceber, se eles botam nos filmes, nas séries, um período grandão deles só planejando e depois mostram a cena deles fazendo, vai sair alguma coisa de diferente. Agora, se eles fazem o plano como um voice-over do que está sendo feito, aí há uma grande chance do que for feito vai sair igual que foi planejado, porque eles estão fazendo camadas exatamente, diferentes, isso aí, entendeu? Isso aí. Então, no RPG, a graça é essa. A graça é, caraca, vamos lá. Vamos agora ver se vai dar certo. Então, vocês vão fazer... Me diz o que vocês vão fazer. Narrador, você pergunta isso, mestre, né? Vai, é isso mesmo. Resume pra mim, isso tá uma mesmo. hora. Aí o cara resume e às vezes entra de novo numa discussão. Não, mas eu não falei isso. Aí começa de novo. Isso é muito legal. Isso é muito bom. E que a gente chega no que seriam as comprovações, né? Pra gente garantir que realmente o conflito faz parte de uma sessão de RPG, de uma aventura de RPG, é que todo mundo gosta de treta. Todo mundo. Né? Por isso que o RPG é o que é. A gente vai na treta. A gente quer resolver a treta. É de treta em treta. Se fosse vida real, eu ia falar assim, tá tendo tiroteio, eu não vou lá. Tem que enfrentar esse cara, eu não vou lá. Não vou. Eu vou botar minha vida em risco, eu não vou lá. Mas você é o herói. Você tá jogando um jogo onde você é o herói. Uma coisa que não entra na minha cabeça em Cthulhu é um monte de gente comum querendo descobrir coisas que vão deixar ele ou maluco ou morto. Na melhor das hipóteses, morto. Entendeu? Então, se eu já entendi essa parada, eu vou fugir, eu vou desaparecer. Não quero saber dessa parada. Não, mas... Não. Pra que eu tô querendo saber disso? Entendeu? É quase que o Scooby-Doo, né? São crianças encheridas, né? Que não têm poderes indo atrás de bandidos, né, cara? Sim. Entendeu? Então eu acho uma arte você envolver teus jogadores a ponto de você querer que eles descubram. E agora eu falo jogadores mesmo, não é personagem. Dele querer descobrir de maneira genuína aquilo ali, mesmo apesar de o risco que ele vai correr. Apesar do risco que ele vai correr. Sabe? Do personagem vai correr. Simplesmente não quero. Não, mas tem que ir. Não, por que eu tenho que ir? Mas aí quando tu isso de engraçadinho na mesa, tu perde o chão, né? Mas aí você também tem que saber, na verdade, empurrar o conflito pra cima dele. Né? Aquele lance, eu, por exemplo, né? Se eu tivesse num filme de terror, eu não seria... teve um barulho lá embaixo. E o que eu ia fazer? Eu ia me proteger com um escudo que todo mundo conhece, que é a coberta, né? Você passa a coberta por cima da cabeça, nada de mal pode te atingir. Eu faria isso. Mas aí você que é um mestre, você não vai deixar o teu jogador embaixo da coberta protegido pelo edredom dele, você faz o espírito puxar a coberta do cara. Você traz o conflito pra perto do jogador. Exatamente. E um outro ponto que a gente coloca aqui é que se não tiver obstáculo, a história não é contada, a história não é criada entre vocês na mesa, né? Você precisa ter obstáculos para você conseguir vencer esses obstáculos, você sobrepor, e aí você vai criando aquela bagagem de você ser um aventureiro. Você passa, às vezes, de um simples aventureiro a se tornar o herói de uma vila. Depois você ganha um status com um rei. Depois de um tempo você pode se tornar um cavaleiro, sabe? E aí indo embora para aquelas campanhas mais longas em que você evolui, né? As do Gordinho evoluem, os jogadores da mesa dele se tornaram imperadores deuses, né? Se tornaram reis, e é o final daquelas campanhas de anos. Sim, é bacana você ter história para contar, dizer que você teve uma vidas, né? Você tem uma vida só, mas com RPG você pode ter vidas, você pode ter eras e eras de puro conflitos e vitórias e triunfos, e aí no final você Conan Rei, chega aquela situação, mas você nunca vai chegar numa situação dessas se você for apenas um mestre, é o que eu volto a falar com os mestres, que faz esteira de conflito. Esteira de conflito é aquele conflito, aí vem um outro conflito, mas o outro conflito é igual ao conflito anterior, ele só é
um pouco diferente. Por que eu perdi a graça, por exemplo, me desculpa quem gosta, com Dragon Ball? Eu fui perdendo a... É verdade. Porque começa o Freeza, é o cara mais poderoso do mundo. Aí depois vem o outro, não. O Aí mais o poderoso Cell é é o mais esse. poderoso Aí do depois, mundo. não. O mais poderoso é o Majin Buu. Aí depois... E tudo muito com a mesma cara. Aí tem sempre a mesma coisa. Aí tem o campeonato, aí tem isso, aí tem isso. Tu vai ficando, quem gosta, acredito, vai ficando por causa dos personagens. Mas o conflito em si não muda, é sempre aquela mesma coisa, vai sempre sendo aquela mesma coisa, igual, igual, igual. Sempre tem que ter uma transformação melhor, mais forte para poder superar. E aí é sempre, não tem uma reviravolta, até as reviravoltas são iguais, entendeu? Então tomar cuidado com a esteira de conflitos, pense nos tipos de conflito, intercala com conflito global. Ali é como se fosse uma esteira de conflitos só físicos, só tem conflito físico, entendeu? Só tem conflito de pancadaria, bota um conflito de ambiente, bota um conflito de cenário, bota um conflito bota algum conflito que seja, sabe, um conflito que seja a consequência de outro inesperado. Vai colocando isso, vai tendo essa clareza para que você mesmo se controle, entendeu? Porque as nossas bagagens, elas vêm à flor da pele, elas vêm à tona. Aquilo que a gente gosta acaba vindo à tona. E a mesa não diz respeito ao que a gente gosta. A mesa não é isso. A mesa é o que todo mundo gosta, o que todo mundo quer. Você precisa realmente se focar que não aconteça na mesa só o que você, mestre, gosta, né? Você tem que lembrar a todo momento que 4 ou 5 pessoas estão em volta daquela mesa para se divertir tanto quanto você, né? Eu falo, por exemplo, que o jogador não precisa criar um background de 10 páginas, né? Que 99% das vezes vai ser um desperdício de tempo dele e do mestre se tiver que usar aquilo ali. Mas é importante que o seu personagem seja uma coisa palpável e que você mesmo, como personagem, você consiga trazer conflitos, propor conflitos para a mesa. Você colocar que seu personagem que tem uma família que persegue a sua família, e aí por isso você saiu de casa, e por isso que você está rodando o mundo, porque você não quer ser encontrado. Você está ajudando o mestre a dar elementos que possam lá na frente vir um conflito que não é só seu, passar a ser um conflito do grupo e um elemento que evolua a história, né? Perfeito. É isso aí. É desse jeito que tem que ser mesmo. Você tem que pensar sempre no conflito que case com o momento certo, com o estado do personagem, porque não é só você ir de um ponto A para um ponto B. É você também evoluir o teu personagem de um nível A para um nível B. E não só um nível estatístico ali, matemático, que vai ganhar um poderzinho a mais. Mas alguma coisa que realmente mude ele dentro dele, sabe? Mude o personagem dentro dele. E isso é gerado, às vezes, com o resultado de um conflito. Sim. Entendeu? Sim. Então acho que a gente pode ir sem mais delongas de como fazer esses conflitos, né, Ramon? Isso é verdade. Como é que você faz para que o conflito funcione? Primeira coisa é pensar no conflito na sessão 0. Sessão 0 acabou, todo mundo construiu o cenário, criou personagens, criou tudo. Isso é o modo como eu faço, é o modo como a gente recomenda. Você pode já querer criar os personagens depois de já ter pensado antes no teu conflito, beleza, mas só que a gente aqui está recomendando uma coisa que a gente tem certeza que a probabilidade de dar mais certo, que dar certo é maior. Então você primeiro vê o que os jogadores estão a fim de jogar. Todo mundo fez pirata, meu amigo, tu não vai fazer um conflito no deserto. Todo mundo fez pirata, tu vai fazer um conflitozinho pelo menos no mar, né, bonito? Então assim, o pessoal criou o personagem, o pessoal disse mais ou menos, você sentiu o que a galera tá afim de jogar, tu vai criar o mundo de maneira colaborativa ali na sessão 0, que é o modo como a gente recomenda, ali você já vai ter um monte de ideia para conflitos. Aí você tira um para ser o conflito global, aí você pega, às vezes o conflito global já foi definido pela vontade dos jogadores ali. Até na sessão 0 mesmo, né? Na sessão 0 já foi definido. Isso eu tô falando para jogo que tem sessão 0. Talvez no one shot não vai dar tempo de fazer isso. Você já vem com o conflito. Você já vem antes do jogo, já vem com uma receitinha de com bolo. Tudo pronto. Isso. Já vem com tudo pronto. Entendeu? Depois de definir o conflito, você vai definir quais os tipos de conflito, quantos conflitos eu vou ter. Se é um jogo complexo, se não é longo, se não vai ser, então vou ter que ver quantos conflitos eu vou precisar, quais os tipos que eu vou precisar. Importante, registrar esses conflitos em algum lugar. Sim. E aí depois que eu registrar eles, eu solto no mundo, irmão. Ó, esse conflito é esse aqui, ó, tá acontecendo isso aqui na muralha.
A gente já falou aqui das frentes do Dungeon World, né? Tá acontecendo aquela parada lá na muralha. O pessoal tá lá em Porto Real. A parada tá acontecendo na muralha. Tu não sabe o que tá acontecendo lá. Então você tem que ter a sagacidade de tá rolando um reloginho lá, a ler os jogadores aqui. Senão fica aquela questão do urso quântico que o Balbi vive falando, né? Eu escolhi não, eu quero que a muralha estoure quando eles forem pra lá. Aí eles nunca vão pra lá, a muralha não estoura, ou então eles demoram pra caramba, vai estourar só quando eles forem. Não, cria alguma coisa, anota em algum lugar. Se você tem algum problema, que nem às vezes eu faço de se sentir culpado, parecer que tá com marmelada, anota em algum lugar, ó, eu anotei aqui o tempo que essa parada vai explodir. Ou você nem fala, ó, anotei uma parada aqui. Quando essa parada acontecer, eu vou mostrar pra vocês. Aí tu dobra. Por exemplo, uma coisa que é bacana você fazer em mesa, quando dá pra fazer. Dá pra fazer online, né? Tem muitas ferramentas que você consegue fazer isso, mas uma forma de você fazer isso muito bacana na sua mesa presencial, que bota os jogadores na ponta da cadeira, é você usar uma ampulheta e você virar a ampulheta sem dizer nada. Isso é sensacional. Na falta de ampulheta, eu fiz isso no Mago, quando eu falei, só quero falar isso, 6. Primeiro episódio, você lembra disso? 6. Aí vocês ficaram, 6? O que é isso? Aí eu ficava no meio, 5. Aí os caras, o que tá acontecendo? Aí eu, 4. Aí foi aumentando, ou fui diminuindo, não me lembro o que foi. E isso ia ser a dificuldade para um teste que eles iam fazer depois e tal, que quanto mais eles demorassem, isso aí iria acontecer, entendeu? Iria pesar nas decisões deles. Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa questão das frentes, tá? Registrar e soltar para o mundo, tá? Mesmo que eles evitem, cara, eles evitaram, não precisa dizer, ó, se vocês tivessem tomado aquele caminho e vocês teriam se ferrado. Não precisa dizer isso, cara. Até porque a vida não é assim. Exatamente, o caminho, só existe o caminho que você trilha, essa é que é a verdade, né? No RPG é só o que o grupo fez, até o que ele deixou de fazer, mas teve consequência, é o que importa pra mesa. Tipo, o que teria sido. Aí você deixa pra aquelas sessões de What If, né? Que a Marvel fazia, botava o Atu Vigia e faz um volta da mesa depois que o RPG acabou. O RPG acabou. Não digo nem a sessão, o jogo acabou. Você senta com, pô, aquela vez vocês escolheram aquilo, não tinha pensado nada. Aí tu abre tudo que tava atrás do escudo. Entendeu? Mas ali pra não acabar a magia, você não precisa falar. O Gordinho tá lembrando aqui um exemplo, que o mestre mandou ele fazer um piloto espacial e um caça. E aí quando a aventura foi toda no terreno do planeta, o cara não pilota uma vez o caça que ele fez. Tipo, então pra que você jogou? Você não jogou de piloto. Se você não pilotou nada, você não era piloto. Exatamente. Então eu vou aqui sugerir uma estruturazinha de conflito, que aí sim a gente pega emprestado bastante da escola clássica de literatura, de ficção, de escrita, de roteiro de forma geral, que eu poderia pegar os primeiros 2 passos aqui e botar num só, mas tem gente que separa, que é o primeiro, é o foreshadowing. Né? Quando você for criar uma estrutura de conflito, você primeiro dá o foreshadowing. O que é o foreshadowing? É o clássico, vocês estão numa floresta e tem uma ossada. Ali, tem uma ossada aqui. Um caminho com rastros de sangue. E um outro caminho que não tem. Tu já sabe que o caminho com rastro de sangue é uma grande chance de ter algum perigo. Certo? Então, isso é um foreshadowing. É você tá dando pistas de uma ameaça que tá vindo no futuro. Tá? Então, isso meio que emenda com o segundo passo, por isso que eu falei que ficaria junto, que é a apresentação, a exposição do conflito. Você situa os jogadores do conflito. O conflito aparece. Então você está andando em algum lugar, tem essa ossada, e aí de repente o monstro aparece. Aí você narra, descreve como é que é o monstro tem essa situação, algum jogador rola um dado para saber que tipo de monstro é. Mas tem uma diferença, porque a diferença, por exemplo, que se você tivesse, o grupo está andando na estrada, e você fala, não, vocês estão andando numa estrada tranquila, o sol está reluzente, o som de folhas farfalhando, e puro urso coruja na tua frente. Sim, não teve foreshadowing. Não tem nada que o jogador possa fazer antes disso acontecer. Ele não consegue antecipar nada, ele não consegue se preparar, ele não consegue dizer se ele vai sacar uma arma, ou se ele vai começar... Se você, foi o que você falou, se você diz que ele encontra uma ossada, ou que ele encontra uma poça de sangue, você volta a narrativa pro jogador, e aí ele pode dizer como ele vai reagir àquilo ali. Sim. A escola antiga de RPG, né, e o SR,
não gosta dessa parada. Eles gostam que tenha sempre foreshadowing pra tudo, entendeu? Eles não limitam que é impossível não ter, mas eles gostam de ter sempre o foreshadowing, porque tem essa coisa do acontece na narrativa e tal. E do E não precisa combate ficar do rolando. OSR ser muito perigoso, né? Para os jogadores com um ponto de HP. Se você já bota de cara um urso coruja pulando na frente dele e ele não possa ter feito nada antes, a brincadeira pro jogador vai acabar muito rápido, né? Exatamente. É mais por isso. É mais por isso que tem o foreshadowing também. Entendeu? Mas o foreshadowing, o não foreshadowing, vamos colocar dessa forma, e os testes de percepção para ver se você não vai cair numa cilada, é uma coisa muito dos jogos mais modernos. E tá tudo bem você fazer um, fazer o outro, mesclar os dois para ser mais imprevisível. Eu gosto mais de uma mescla, eu gosto mais de usar a tal da mescla. Então o foreshadowing não é obrigatório, tá? Mas por isso que ele pode fazer parte, inclusive, da exposição do problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até falei isso, se não me engano, antes. O que é o Winter's Coming? Aí começa um personagem conversando com o outro sobre o inverno, que tem invernos que durará. O inverno durou, do meu avô nunca viu o verão. Ele ficou a vida toda no inverno. Aí você já saca, o inverno dura diferente nesse mundo que no meu mundo. Então ali teve uma exposição da ameaça que está por vir, do conflito que está por vir, que é um conflito global. Então você expôs antes o conflito, você explicou o conflito, e o foreshadowing desse conflito global é o floquinho de neve caindo na luva do James. Então, putz, o inverno chegou. Mas antes todo mundo já foi exposto para a audiência, e no caso da mesa RPG a audiência são os jogadores, já foi exposta ali o que é o conflito. Então uma coisa é o foreshadow, outra coisa é expor o conflito. Uhum. E depois dele vem o quê? Depois dele vem a complicação, que é o conflito materializado. Então rola a iniciativa, começa a porradaria, aí é turno, isso a gente falando que o conflito, algo que eu falei que conflito não é, mas todo combate é um conflito. Então, sendo que todo mundo acha que o combate é a iniciativa, a pancadaria, turno, cena, e aí tem a rodada, e tal. Esse aí é o conflito materializado, é o conflito já degringolou, o negócio degringolou. Ele é a complicação. Entendeu? No caso do inverno, o inverno chegou. O inverno chegou, todo mundo com frio. Ou no conflito social, lenha. Por exemplo. A complicação são, por exemplo, num debate com o rei. Tem um debate, exatamente. Você debatendo com o rei se você consegue que ele apoie a invasão a outras terras, ou por que não apoiar uma invasão às outras terras, por que ele vai liberar algum destacamento do exército dele para ir com vocês. Exatamente. Aí você tem o clímax. O clímax não é o desfecho. O clímax é o clímax. Vou explicar. O clímax é, por exemplo, a invasão do... usar isso como exemplo, foi tão broxante aquilo ali, mas... Vamos lá. A invasão dos Watchwalkers lá em Winterfell. Eles chegaram, aí teve a pancada. Ali é o clímax. Por mais que ali seja dentro de um conflito menor... Você tem o conflito global, que é o inverno chegou. Você tem o conflito que é o conflito eventual, que depende de um evento. O conflito... Como é que é o nome que eu dei? Conflito de evento, né? O conflito eventual que depende de um evento, né? Aí você tem esse conflito, que é o conflito dos Watchwalkers vindo. Aí eles invadem o Winterfell. É um conflito ali casual, que é um combate. É um baita de um conflito casual. No momento ali do conflito casual, tem um momento que é o clímax. Que é o momento ali que tem o dragão vira não sei o quê. Você sente que tá chegando o dragão de fogo, o dragão de gelo, né? A porradaria de dragão. Ali tá no clímax, entendeu? Na hora que a porrada estanca, tá no meio da complicação. Mas tem um clímax ali, tem um momento ali o vilão encontra com o herói. Sabe? Ali aquele momento é o clímax da parada, sabe? É o Ben Solo encontrando com o Han Solo. Ali é o momento clímax. Caraca, eles estão no meio dali Aí eles agora estão no momento do clímax. E qual é o desfecho? Desculpa se tu não assistiu Star Wars, episódio 7. Também não tá perdendo nada, não. Tá arrumando treta aí. Arrumando conflito, Ramon. É o Ben Solo pegando o sabre de luz e cravando na barriga do Han, do pai dele. Isso é o seu desfecho. Você tem o clímax
E aí você tem o desfecho também meio que se confunde com os conflitos que vão vir em decorrência desses, os colaterais e tudo mais. Mas no classicão, por exemplo, né, a gente pensando em conflito como combate, o desfecho é aquela hora que você tá olhando o loot, que você tá vendo o que sobrou, deixa eu vasculhar o vilão, o que ele tinha. Ah, aqui ó, essa massa mais 2, quem quer? Toma pra você. Olha aqui, a manopla dele dá resistência contra bludgeoning, concussão, toma pra você. Isso é um desfecho. Num conflito social, por exemplo, né, você com o rei, é você fechando. Ah, eu fechei o acordo, agora eu sou o Duque de Vila Beira, eu sou não sei o que, sabe? Aí. Mas, eu quero deixar ressaltado aqui, mas isso é um assunto para um outro aventurando. Eu fiz um vídeo curtinho lá no Instagram explicando sobre os momentos do RPG, que é para você fazer com que o momento seja memorável, você precisa se atentar para a transição, para os triunfos e para os transtornos. Quando você está transitando de uma cena para outra, vocês conquistaram, eu às vezes acho caído você só vê o loot. Todo mundo fica vibrando. Ah, qual é o loot? O pessoal esquece que acabou de matar um cara sinistro pra caramba. Entendeu? Esquece disso. Uhum. Então, rapidamente para fechar, só enumerar aqui uns exemplos de conflito. Tem um conflito bomba-relógio, que é aquele conflito que ele pode estourar a qualquer momento, que ele é muito parecido com o conflito represa furada. São os apelidos que eu dou para poder... O que é o conflito represa furada? É aquele conflito que ele tem a rachadura ali. Ele vai piorando com o passar do tempo até explodir de vez. Bomba-relógio, você não... Ele só explode, tem só um contador. Sim, sim. Tem a caçada, é aquele conflito que vocês estão fugindo de alguma coisa, de alguém. Essa fuga pode ser uma aventura inteira, pode ser só uma sessão, pode ser só uma cena. Tem o conflito cabo de guerra, que aí vocês querem uma coisa e o outro lado quer outra, né? Tem o conflito armadilha, que é esse conflito que você não sabe que está perto de um conflito, mas ele está ali no teu cangote, a qualquer momento ele vai te pegar, a qualquer momento ele vai te surpreender. Esse conflito aí é basicamente, você pode usar o conflito que os personagens escreveram no background dos personagens dele. Assim, você anota o que o jogador definiu do background dele e você deixa ele num cantinho. Vai ter uma hora que você vai poder trazer à tona o passado do cara, você vai poder puxar ou um inimigo que estava perseguindo a família dele, como eu falei, ou você pode trazer um amigo dele, que ele escreveu que tinha naquele reino, já conhecia uma pessoa tal. Você bota essa pessoa para aparecer no meio do jogo e ela trazer um problema que ninguém estava esperando. Esse é o tipo de coisa que é muito bacana você fazer. O traidor é uma armadilha. O traidor é uma armadilha excelente. Entendeu? Talvez uma armadilha de conflito social. Eu acho que tem várias coisas que você pode trazer. Misturado um pouquinho com bomba-relógio, que a qualquer momento ele vai lá e te trai. Também tá misturado um pouquinho ali. Entendeu? Aí tem o Porta Estreita, tem o Impasse Mexicano, que é aquele conflito que, cara, vai dar merda, tá todo mundo já apontando a arma pra cara um do outro. E o primeiro que atirar deu ruim. O Impasse Mexicano é o também conhecido como Reservoir Dogs, ou Cães de Aluguel. Filmaço do Tarantino, mas é aquela cena clássica de cada um apontando a pistola um pro outro, né, cara? Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou muita coisa a respeito de conflito aqui, batemos um papo bacana. O que a gente pode resumir aqui, né, Ramon, clareie suas ideias com relação ao conflito. Quando for fazer um conflito, não simplesmente jogue o conflito. Elucubre sobre ele, registre ele, classifique-o. Isso vai ajudar você a não ser repetitivo. Acho que essa é a maior dica que a gente pode dar aqui. Exatamente. Se você quiser dar outros nomes para esses conflitos aqui, bomba-relógio, represa furada, é só para ajudar você na hora, vou fazer um tipo represa furada aqui, vou fazer uma bomba-relógio. Entendeu? Ainda mais você, mestre, que está começando agora, né? É justamente essa forma de você deixar os seus jogadores na ponta da cadeira, você fazer com que eles não sintam que toda sessão eles estão indo lá sempre para o mesmo combate, para fazer sempre os mesmos testes de perícia, ou um teste que seja que o sistema peça, né? Ou um spot hidden da vida de um Cthulhu, né? Eles não acharem que todas as sessões são iguais, né? Tipo, sei lá, é você fazer eles entenderem que cada vez que eles forem sentar numa mesa com você, coisas diferentes vão aparecer, vão ser expostas. Isso é muito bom. A imprevisibilidade é muito boa. Eu tinha um professor de música, eu toco saxofone, tinha um professor de música, que ele falava assim, cara, seja imprevisível, não tem coisa pior para um músico
E aí eu acho que eu estendo isso para qualquer cara que trabalha com criatividade e que tenha um hobby criativo, alguma coisa ligada à criatividade, você ser previsível. Não tem nada pior do que você vai numa exposição de arte, sei lá, de um pintor. Aí você vai numa outra exposição, você já sabe, da outra vez ele fez isso aí uma coisa parecida também. Entendeu? Então seja imprevisível. Isso aí. E como ele participou aqui do episódio com a gente, comentando e ajudando bastante, se você quer ter uma ideia de como é um romance oriundo de aventuras de RPG, com os conflitos que ele colocou lá para os personagens dele, aqui embaixo no Shurangles já tá o link para você conhecer os livros do Gordinho, as Lendas de Baldúria. Hoje em dia você já pode comprar Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, e logo tá chegando aí o terceiro livro. Você comprando por esse link aqui, você ainda ajuda a gente, porque o livro está na Amazon, no nosso link de afiliados, e ajuda também o Gordinho, né? Todo mundo que conhece os livros deles e começa a ler, procura o Gordinho, que ele dá para você inteiramente grátis uma aventura de D&D 5ª edição baseada nas Lendas de Baldúria. Lendas de Baldúria. A gente já teve a aventura com o Gordinho mestrando aqui pra gente no canal, aventura no universo de Baldúria. E obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Deixa aqui no comentário o que você usa como conflito na sua mesa, como você pode ajudar um mestre novato que está querendo começar a criar os seus conflitos, o que ele pode fazer para ajudar na mesa dele. E então é isso. Aguardamos você no próximo Aventurando. Até a próxima. Valeu.